Olá a todos, bem-vindos ao Mato Sucesso. Eu vou resolver neste vídeo o problema 1, que diz-nos o seguinte: considere a pirâmide hexagonal regular ABCDEFV, representada na figura, onde o centro da base é o ponto O. Sabe-se que para x maior do que 1/2, o comprimento de OV, que será a altura da pirâmide, é dado pelo polinómio x mais 3. A área da base é dada pelo produto entre 2x menos 1 e p de x, sendo p de x um polinómio. E o volume da pirâmide hexagonal é dado pelo seguinte polinómio: 6x ao cubo mais 23x² mais 11x menos 12. Nestas condições, determina então o polinómio p de x apresentando-o na forma reduzida. Bem, para determinarmos o polinómio p de x, visto que temos aqui comprimentos de altura, volume e tem aqui informação sobre a área da base, o que me apetece pensar é na forma do volume da pirâmide, que seria o volume da pirâmide exatamente igual ao valor da área da base vezes a altura sobre 3. Reparem também que p de x está aqui associado ao valor da área da base. Então eu vou pegar nesta igualdade e, para perceber as operações que terei de fazer, vou resolver esta igualdade em função da área da base. Obteria então a seguinte situação de equivalência. A área da base seria então igual a 3 vezes o volume a dividir pela altura. Vou ainda manipular um pouco o segundo membro, dizendo que isto está de ser equivalente a ter área da base igual a 3 vezes o quociente entre o volume e a altura. E o que farei agora, assim num cálculo auxiliar, é fazer a divisão inteira do volume pela altura. E reparem que o volume é dado por este polinómio, 6x ao cubo mais 23x² mais 11x menos 12, e tenho que aqui a altura é dada por x mais 3. Então vou efetuar aqui um cálculo auxiliar e vou dividir o volume, que é dado por 6x ao cubo mais 23x ao quadrado mais 11x menos 12, a dividir então pela altura, que será dada por x mais 3. Bem, nós para fazermos esta divisão inteira, teríamos aqui dois caminhos. Por exemplo, podíamos optar pela aplicação da regra de Ruffini, visto que vamos dividir por um polinómio de grau 1, ou podíamos optar pelo algoritmo da divisão. O que eu vou fazer para determinar a expressão, ou seja, o quociente desta divisão, vou aplicar a regra de Ruffini. Aplicando a regra de Ruffini, nós vamos fazer aqui esta estrutura. Aqui há de ficar a chave de Ruffini. A chave de Ruffini é exatamente a raiz deste polinómio divisor, e para apanharmos a raiz é fácil, basta pegar nesse polinómio divisor e igualar a 0, o que daria x igual a menos 3, e vamos inserir aqui então a raiz desse polinómio divisor. Aqui em cima vamos colocar os coeficientes do nosso dividendo, ou seja, os coeficientes deste polinómio. Seriam 6, coeficiente do termo de grau 3, depois 23, 11 e menos 12. Reparem que se tiverem um polinómio de grau 3, vocês aqui na aplicação da regra de Ruffini terão que ter 4 coeficientes. Coeficiente de grau 0, coeficiente de grau 1, coeficiente de grau 2 e o coeficiente do termo, né, de grau 3. Para efetuarem a divisão pela regra de Ruffini, vocês vão baixar este primeiro coeficiente e vão colocá-lo aqui. E depois vão fazer este produto. 6 vezes menos 3 dá menos 18, e depois vão adicionar 23 a menos 18. 23 menos 18 dá 5. Voltam a fazer o produto. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Voltam a adicionar. Menos 15 mais 11 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Aqui a última soma será o nosso resto, que neste caso será igual a 0. Estes coeficientes que aparecem aqui serão exatamente os coeficientes do
quociente da divisão inteira entre estes dois polinómios. Mas tem que ter ainda um cuidado, é quando aplicam aqui a regra de Ruffini, vocês terão que dividir estes coeficientes pelo coeficiente do termo de grau 1 do vosso divisor. Neste caso é 1, então ok, dividindo tudo por 1, continua a ser 6, 5 menos 4. Mas imaginem que o polinómio divisor seria, por exemplo, 2x mais 4. Vocês, ok, calculavam a raiz, aqui a raiz não muda nada, né? X seria igual a menos 2, mas aqui no quociente, vocês teriam que dividir estes coeficientes do quociente aqui por 2. Não se esqueçam disso, ok? Só podem aplicar a regra de Ruffini caso dividam por um polinómio de grau 1 e depois estes coeficientes do quociente terão ainda que ser divididos pelo coeficiente do termo de grau 1 do tal polinómio divisor. Cuidado com este pormenor que é importante e provavelmente isto vai aparecer-vos nos exercícios. Depois ainda terão que ter em atenção o seguinte pormenor. É quando vocês fazem a divisão, né? Nós temos aqui o dividendo, temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. E pela prova fundamental, o dividendo é exatamente igual ao produto entre o quociente e o divisor mais o resto. E reparem que se dividirmos ambos os termos pelo divisor, eu vou até separar aqui, dividir ali pelo divisor, dividir aqui pelo divisor, reparem que aqui cancela, né? Aqui cancela e nós temos que o resultado desta divisão será igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Mas reparem, se o nosso resto é igual a 0, se o resto for igual a 0, o polinómio que resulta desta divisão é exatamente igual ao nosso quociente, certo? Por isso, a divisão de 6x ao cubo mais 23x² mais 11x menos 12 a dividir por x mais 3 será exatamente igual a este quociente. Ou seja, o volume a dividir pela altura será então igual, reparem que este há de ser o coeficiente de grau 0, coeficiente de grau 1, coeficiente de grau 2. Então será dado por 6x² mais 5x menos 4. O que eu queria era determinar o polinómio da área da base para depois conseguir saber qual será o polinómio que representa P de x na sua forma reduzida. Então sei que a área da base é o triplo do quociente entre o volume e a altura. Então poderei aqui dizer o seguinte, quer dizer, AB, que será a minha área da base, será igual ao triplo, 3 vezes, e agora o quociente entre o volume e a altura foi determinado aqui pela aplicação da regra de Ruffini, onde teria 6x² mais 5x menos 4. Efetuando aqui as operações, aplicamos a propriedade distributiva, então vamos ter que a área da base será igual a 3 vezes 6 dá 18x² mais 5x, mais 5 não, mais 3 vezes 5, o que dá 15, podia ter deixado 5 e colocado 1 também, ok, mais 15x, e 3 vezes menos 4 dá menos 12. Vou passar para o diapositivo seguinte, de forma a ter alguma margem de manobra. Sei então que a área da base é igual a 18x² mais 15x menos 12, parece-me que é isto, 18x, ok, tudo bem. Agora, vamos pensar numa forma de terminar P de x. Eu sei que a área da base, né, é dada pelo produto entre P de x e 2x menos 1. Então eu vou colocar aqui, eu sei que 2x menos 1, né, vezes o polinómio P de x será igual a 18x² mais 15x menos 12. Para determinar P de x, eu tinha duas hipóteses. Eu isolava aqui o P de x, né? E dividia ambos os membros por 2x menos 1. E então aqui cancelava e ficava aqui com 2x menos 1. E voltava a fazer a divisão destes dois polinómios. Podia aplicar o Ruffini, mas teria que ter cuidado ali com um quociente que vinha da regra de Ruffini. Teria que dividir os coeficientes por 2. Mas para não repetir a estratégia, eu vou resolver isto de outra maneira. Vou resolver não fazendo a divisão pelo algoritmo, mas aplicando aqui aquilo que se chama do método dos coeficientes
indeterminados. Este método consiste numa igualdade entre dois polinómios. E para dois polinómios serem iguais, têm de ter os termos exatamente iguais. Então eu terei que fazer aqui uma pequena definição. Reparem que se 18x ao quadrado mais 15x menos 12 resulta do produto entre 2x menos 1 e p de x, e visto que este polinómio é de grau 1 e este polinómio que está aqui é de grau 2, então p de x precisa de ser um polinómio de grau 1. De modo a que grau 1 vezes grau 1, né, daria um polinómio de grau 2. Então vou fazer aqui a definição de p de x sabendo que é um polinómio de grau 1. Se é um polinómio de grau 1, há de ser dado pela expressão ax mais b, onde temos aqui um termo de grau 1 e temos aqui um termo de grau 0. Substituindo então p de x por esta estrutura, eu vou obter 2x menos 1 vezes ax mais b igual a 18x ao quadrado mais 15x menos 12. Vou então aplicar aqui a propriedade distributiva no primeiro membro. Obteria então 2x vezes ax, o que dá 2ax ao quadrado. 2x vezes b dá 2bx, menos 1 vezes ax dá menos ax, e menos 1 vezes b dá menos b. E isto seria então igual a 18x ao quadrado mais 15x menos 12. Reparem que eu aqui talvez a aplicação da regra do Ruffini fosse mais fácil. Mas o que eu pretendo no vídeo é mostrar-vos estratégias diferentes para fazerem as mesmas coisas. Acho que o vídeo fica mais rico se eu agora vos mostrasse um segundo método do que se voltasse a aplicar a regra de Ruffini. Mas salvaguardando que a aplicação aqui da regra de Ruffini acho que seria um processo mais fácil do que este que eu estou a aplicar, mas noutros exercícios vocês serão chamados a usar este método, e este método pode ser relevante e pode-vos ajudar a resolver alguns exercícios. Bem, depois de ter aplicado aqui a distributiva, eu vou reduzir os termos semelhantes, ou seja, aqui no primeiro membro, não é? Então eu tenho aqui, este é o único termo do segundo grau, então ok, há de ficar assim, 2ax². Tenho aqui dois termos de grau 1, né? Então posso juntá-los, colocando x em evidência. Colocando x em evidência, vou somar os coeficientes, onde teria 2b menos a, e depois tenho aqui um termo de grau 0 que é igual a b, e isto há de ser igual a 18x² mais 15x menos 12. Agora, se estes dois polinómios são iguais, têm exatamente termos iguais. E se têm termos iguais, este coeficiente 2a terá que ser igual, ou seja, este coeficiente do termo do segundo grau deste polinómio terá que ser igual ao coeficiente do segundo grau do polinómio que está no segundo membro. Da mesma forma que este coeficiente aqui do primeiro grau terá que ser igual a este coeficiente do primeiro grau, e da mesma forma que este coeficiente grau 0 terá que ser igual àquele coeficiente grau 0. E sendo assim, nós podemos construir um sistema onde vamos igualar 2a a 18, vamos ter que 2b menos a será igual a 15 e vamos ter que menos b será igual a menos 12. Reparem que para determinar o polinómio p de x na forma reduzida, eu preciso de encontrar o parâmetro a e o b. Agora é uma questão de resolver este sistema que está bastante fácil. Reparem que na primeira equação eu consigo já determinar o valor de a, que será igual a 9, e na última já consigo determinar o valor de b, que será igual a 12. Confirmando os valores aqui na segunda equação, reparem que o dobro de 12 daria 24, menos 9 igual a 15. Ok, está tudo bem. Então A é igual a 9 e B é igual a 12. O que quer dizer que o polinómio p de x na sua forma reduzida será dado por ax, então 9x mais b, então mais 12. E teríamos assim a questão resolvida, esta segunda parte, pela aplicação do método dos coeficientes indeterminados. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme ajudar. Grande abraço a todos, tchauzinho.